O Arlequins começou como um grupo de teatro amador em 1974, que a gente estava trabalhando com o Marotinho, que era o espetáculo sobre uma favela em Salvador. Ele ficou um tempo como um grupo de teatro amador, depois em 79, 80 a gente se profissionalizou e viramos o Aves Rara Aviscara, o grupo Aves Rara Aviscara, já da Cooperativa Paulista de Teatro. Era um grupo de estudantes, né, do ensino médio, e a gente, como teatro amador, nos juntamos para fazer esse espetáculo. Desse período temos eu, Ana Maria Quintal, a Marisa Quintal, que é a fotógrafa, e o diretor, o Sérgio Santiago, que também entrou nessa mesma época no trabalho. Eu, no Arlequins, sou diretor e a gente também faz a dramaturgia e sou um dos fundadores do Arlequins, quer dizer, me sinto um elemento essencial na constituição do Arlequins. Uma coisa importante nesse histórico Arlequins é esse contato muito perto do nosso nascimento, ainda pré-Arlequins, ainda sem o nome Arlequins, com esse Arena 2 que excursionava, né, por algumas cidades, passou pela gente com uma peça muito importante que era o Núcleo, Epidemia de 1918, estava lá Celso Frateschi, Denise Del Vecchio, e eles nos trouxeram essa tradição do Arena, eles nos trouxeram Brecht, e isso foi fundamental para a gente, marcou assim, para sempre mesmo. Essa lição de que pensa-se mais profundamente quando se pensa no coletivo. E esse primeiro contato com Brecht, que naquela época era mais assim, uma coisa meio exótica, não era muito praticada, né, por aí. Uma parte da trajetória posterior, que é essa dos clássicos, chegou a ter Pirandello, teve Nelson Rodrigues, teve Ibsen, teve toda essa turma, Shakespeare, né? Para a gente foi importante para dizer assim, não é dogmatismo, assim, estar ligado com Brecht, ficar ligado com o teatro épico, né? Queremos ter o contato com os outros, mas sempre aquilo foi a régua e o compasso para medir esses outros. Então a gente começou a achar que a gente estava adaptando bastante os textos clássicos, então que era melhor a gente começar a criar os nossos próprios textos. E quando a gente começou a trabalhar com a ideia de que não, havia um interesse maior e uma necessidade nossa, enquanto artistas, de desenvolver um texto, uma dramaturgia nossa. E aí o Sérgio veio com uma proposta de um texto que ele estava desenvolvendo, que era o Arlequins, a Seita. E era uma coisa muito interessante, que era um grupo de mambembe que saía pelo país fazendo teatro e criando personagens. A base do Arlequins, o texto, era um grupo de pessoas que ficavam desenvolvendo histórias, criando histórias entre eles. Aí que a gente fez quando a gente fez esse texto do Sérgio, o Arlequins, a gente achou um nome que tinha a ver, inclusive, com a nossa proposta de linguagem, né? Aí o grupo se passou a se chamar Arlequins desde 86. Então, a partir dessa configuração Arlequins é que ele tem 25 anos. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas. Para não dizer que não Feira das Flores, foi um espetáculo que teve uma carreira longa. Ele estreou em 2005 e pra gente ele ainda não morreu, né? Ele tá aí no pedaço ainda. O não dragão, esse dragão não é não, um dragão medieval que devora as mocinhas. Dragão do não, o não dragão. Em 2009, nós estivemos em Cuba, no 13º Festival de Havana, e também fizemos apresentações em Caracas, na Venezuela. Bom, para não dizer que não Feira das Flores, a gente dialogou com bastante
tipos de coletivos em diversos tipos de lugar, né? Mesmo lá em Havana, no festival, a gente apresentou em teatro, mas depois nós fomos para Santa Clara, que é uma cidade, uma comunidade em Havana, e a gente apresentou em céu aberto, assim, à noite, com a lua, fazendo iluminação, foi uma coisa fantástica. Em Caracas, a gente apresentou num estúdio de TV, né, para a TV Vive, e depois apresentamos num hotel, no Hotel Alba, que foi muito interessante também, não era um espaço nada preparado para fazer espetáculo. Mas mesmo aqui no Brasil, em São Paulo, ou no interior de São Paulo, a gente fez apresentações em vários lugares. Em alguns assentamentos do MST, que eram lugares de terra, né? Na Escola Florestan Fernandes a gente fez. Em escolas a gente fazia em pátio, fizemos em teatros grandes, teatro pequeno, em quase todos os teatros da prefeitura. Então, uma das características do Arlequins, né, como o interesse dele maior é poder criar possibilidades, não ter obstáculos com relação a esses diálogos com os coletivos que interessam para a gente, o espetáculo é bastante adaptável. Então, a gente nunca trabalha com grandes cenários, coisas que possam trazer quaisquer dificuldades para a gente transportar e poder apresentá-lo. Vem, vamos embora! Esperar não é saber! A gente fez em 2007 uma performance que a gente apresentou no Cuca, né, lá perto da Paulista, que era Aquilo Deu Nisso. Era uma série de cenas, de poesias, músicas relacionadas com a ditadura militar brasileira, de 1964, e a gente fez um experimento junto com alguns espectadores. Era, na verdade, uma festa de aniversário do Arlequins, né, no fim do ano de dezembro, e a gente aproveitou para dar uma testada em alguns desses temas. E foi bem interessante mesmo, Aquilo Deu Nisso. No segundo semestre de 2010, nós tivemos, além do Segundas Opiniões, que foram debates públicos, debates abertos, com Paulo Arantes, Iná Camargo Costa, Ana Martins e Ivan Seixas. Foram encontros especiais. O mais importante, me parece, do ator, no caso das atrizes, que nós estamos com um elenco com as duas atrizes, o mais importante é o fechamento ideológico. Esse é o cerne de todos os projetos desse espetáculo. É uma ideia interessante. Mas eu não sabia que era do Samba. E você vê, quer dizer, se ela não for citada aqui, ou pelo menos relativizada aqui, ela pode servir para o terceiro tempo. Então, se você tem um elenco, pode ter duas atrizes, como é o nosso caso agora nos Filhos da Dita, pode ter 10 atores em outro espetáculo, mas em que haja uma convergência ideológica para o que se está fazendo, você tem o essencial. O resto é técnica, e técnica é muito importante, claro. Salve, salve! Eu sou Sérgio Santiago, um dos coordenadores e diretor do Núcleo Arlequins. Eu sou Ana Maria Quintal, atriz, dramaturga, produtora e uma das fundadoras do núcleo que deu origem ao Arlequins em 1974. Portanto, nós vamos fazer 50 anos. Eu tenho aqui em mãos o nosso livro, editado quando de 40 anos, mas com os nossos 50 anos passamos a ser um dos grupos mais perenes da história do teatro nacional. E queremos contar essa história. Uma história que está vinculada à história do teatro em São Paulo, ao teatro em Guarulhos, e é importantíssimo que a gente registre toda essa trajetória. Afinal de contas, pessoal, 50 anos não são 50 dias, e nós precisamos celebrar, precisamos comemorar toda essa nossa trajetória. E isso sempre amarrado à história, porque ninguém faz nada, principalmente teatro, fora da história. É uma história do teatro nesse tempo de ditaduras, de redemocratização,
pós-pandêmico, depois dessa coisa toda, e estamos aí para continuar e para que os que vierem depois de nós possam saber alguma coisa do que aconteceu. Isso, que isso fique registrado, os nossos 50 anos, e vamos lá, minha gente, vamos celebrar, vamos comemorar, sempre firmes e fortes. Evoé. Evoé.